As apostas online, bom, elas tomaram o Brasil de assalto, né? Elas prometem diversão, dinheiro fácil, mas por trás daquela publicidade toda, que está em todo lugar, tem uma crise de saúde pública se formando, bem quietinha. Nessa análise, a gente vai desvendar a real dimensão dessa aposta bilionária e, principalmente, o custo invisível que ela está trazendo para o país. Pensa bem, com só alguns cliques no celular, as apostas entraram no nosso dia a dia. A tecnologia transformou o que antes era uma coisa de nicho em uma verdadeira obsessão nacional. Milhões de pessoas foram capturadas num tempo recorde. Mas qual é o tamanho real desse mercado? Agora, se prepara para esse número. Em 2024, as famílias brasileiras movimentaram 240 bilhões de reais em apostas. Sim, é isso mesmo, 240 bilhões. É um volume de dinheiro, assim, colossal, que dá uma ideia da velocidade com que esse mercado dominou o país. Então, para começar, vamos dar uma olhada nesse boom das apostas online e no contraste gritante que existe entre o crescimento do setor e os impactos que ele causa na vida real. Essa balança aqui, olha, ela resume bem o problema. De um lado, a gente tem um setor crescendo sem parar, com uma arrecadação que sobe. Do outro, uma série de efeitos sociais negativos que estão pesando cada vez mais. É a contradição de um fenômeno que, claramente, vai muito além de ser só entretenimento. E esses números não são só estatísticas frias, não. Eles contam histórias reais. O varejo, por exemplo, perdeu 103 bilhões em vendas. Famílias inteiras correndo risco de despejo porque 13% dos inquilinos atrasaram o aluguel para poder apostar. E o futuro de uma geração está em jogo. Mais de um terço dos jovens adianta a faculdade por causa de gastos com jogos. É muito sério. Mas o impacto vai muito além do bolso. Existe um custo que a gente não vê, um preço social e de saúde que a publicidade não mostra, claro, mas que a sociedade como um todo já está começando a pagar. Com a indústria crescendo nesse ritmo, a pergunta que não quer calar é: afinal, qual é o verdadeiro custo para a saúde e para o bem-estar da nossa sociedade? A resposta é bem alarmante. O custo social anual dos danos causados pelas apostas no Brasil chega a 38,8 bilhões de reais. É um valor que nos obriga a encarar o lado mais sombrio desse mercado. E quando a gente olha de onde vem esse custo, é devastador. Quase 80%, o que dá 30,6 bilhões, está ligado diretamente à saúde. A gente está falando de depressão, de perda de qualidade de vida e, o que é mais trágico, de suicídios relacionados ao vício em jogo. Vamos botar na ponta do lápis. O governo espera arrecadar 6,8 bilhões com impostos sobre apostas em 2025. Ok, mas o custo social é de 38,8 bilhões. Sabe o que isso quer dizer? Que para cada R$1 que o governo arrecada, a sociedade perde quase 6 para consertar os estragos. Essa conta simplesmente não fecha. Mas como é que esse risco todo se traduz no nosso dia a dia, na prática? Vamos ver de perto o impacto das apostas na vida pessoal e também na profissional das pessoas. Olha, é fundamental entender uma coisa. O vício em jogo não é fraqueza, não é falta de caráter, é uma doença, catalogada como transtorno do jogo. Ela leva à perda total de controle e faz a pessoa insistir em apostar, mesmo com prejuízos devastadores na vida dela. No ambiente de trabalho, por exemplo, os sinais podem ser sutis. Aquele colega que sempre foi produtivo agora parece distraído, o tempo todo no celular. Fica mais irritado, está sempre com problemas financeiros que nunca se resolvem. São sintomas de um problema que não afeta só a produtividade, mas a vida inteira de uma pessoa. E o sofrimento não é solitário. Para cada pessoa com transtorno do jogo, estima-se que pelo menos outras 6 são afetadas diretamente. Família, amigos, colegas de trabalho. É como uma onda de dor e prejuízo que vai se espalhando pela comunidade. Tá bom, mas e a promessa de benefícios para a economia? Vamos analisar agora o argumento da geração de empregos, que é um dos pilares da defesa do setor. A promessa é sempre muito sedutora, né? Um mercado novo para aquecer a economia, gerar milhares e milhares de empregos. Mas será que a realidade corresponde mesmo à propaganda? A realidade, segundo os dados oficiais, é, para ser sincero, bem decepcionante. Em 2024, o setor de apostas gerou apenas 1.144 empregos formais. É uma contribuição mínima para o mercado de trabalho, ainda mais se a gente comparar com a receita bilionária que eles movimentam. Esse dado aqui resume tudo. Para cada R$291 que o setor fatura, apenas R$1 vira salário formal aqui no Brasil. A maior parte do dinheiro que esse mercado gera simplesmente não fica no país. Diante desse cenário todo, a pergunta é inevitável. Dá para mudar as regras desse jogo? É possível proteger a população? Se a gente olhar para fora, o Reino Unido, por exemplo,
trata o assunto como saúde pública. A própria indústria é obrigada a pagar uma taxa para financiar a prevenção e o tratamento, e a publicidade é controlada de forma bem rigorosa. Já que no Brasil, a regulação ainda é muito fraca, com quase nada de investimento em saúde e medidas de proteção ao jogador que são, na prática, quase inexistentes. A conclusão é inegável. O Brasil precisa, para ontem, de uma estrutura de cuidado. E o que isso significa? Significa campanhas de conscientização, sistemas de autoexclusão que realmente funcionem e, claro, uma rede de saúde pública preparada para lidar com essa nova epidemia. O Brasil apostou alto nesse mercado. Os lucros acabam sendo de poucos, mas o custo social e de saúde é de todos nós. A pergunta que fica no ar é: e agora? Quem paga essa conta? E até quando vamos deixar ela em aberto?